e recorrente no nosso dia a dia. Os palestrantes de hoje já nos são familiares. Lício da Costa Raimundo é graduado em Economia pela USP, mestre em Ciências Econômicas pela Unicamp e doutor em Teoria Econômica pela Unicamp. Também é professor na Facamp atualmente. Davi José Nardi Antunes é economista, mestre e doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp. Atualmente também é professor da Facamp e diretor adjunto. Márcio Sampaio de Castro é mestre em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicações e Artes da USP, pós-graduado em Teoria e Técnicas de Comunicação pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, onde também se graduou em jornalismo. Hoje, assim como Davi e Lício, também atua como professor na Facamp. Por fim, gostaria de lembrá-los do sorteio que vai acontecer ao final da nossa palestra e o QR Code de presença que será projetado após. Agora sim, sem mais delongas, vamos dar início à nossa palestra. Obrigada pela presença de vocês e passo a palavra para os senhores. Alô, boa tarde a todas e a todos. Muito bem, vamos... então, eu tenho 20 minutos, não é isso, Yasmin? Eu sei onde você está. Cadê? Está certo, né? Muito bem. Eu vou me permitir uma certa liberdade em relação ao tema, né? O tema, como se sabe, é o tarifaço de Trump. Eu fui investigar um pouquinho os efeitos da tarifa e me deparei com o seguinte fato. Primeiro, só especulações, né? Obviamente. E, enfim, a certa altura do campeonato, eu achei que seria muito chato ficar discutindo com vocês questões meramente comerciais e impactos comerciais, etc. E tal. Então, eu resolvi mudar o tema. Não será bebê reborn, como o pessoal aqui achou que fosse, mas o tema de fundo é o mesmo, porque o tema de fundo, aí começa a minha liberdade, né, de interpretação do tema de fundo. O tema de fundo é as novas questões econômicas e geopolíticas que hoje se colocam frente a vários fenômenos, né? E dois, principalmente, frente à ascensão chinesa, meteórica, como a gente vê, né, em vários campos, e frente às transformações também rápidas que ocorrem nos Estados Unidos, que se manifestam na arena política com a presença, então, dessa figura, Donald Trump, na presidência dos Estados Unidos, com todo o seu, digamos, estilo peculiar, né? O mundo, frente a essas duas mudanças, que são relativamente recentes na sua manifestação mais contundente, ele está verdadeiramente atônito. Não é? Essa é a primeira conclusão, talvez, nossa, né? O mundo está atônito, verdadeiramente atônito frente a tudo que está acontecendo. Veja, quando essa palestra foi marcada, ela foi marcada com esse tema por um motivo muito simples. O presidente dos Estados Unidos tinha anunciado, não é, que ele ia retalhar, por meio de tarifas, o mundo todo. Todos os parceiros comerciais, ou quase todos, ou pelo menos os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, teriam a imposição de tarifas que variavam, não é, de país para país, chegando ao nível de 145% no caso chinês, né? Bem, então, qual é a situação? A situação é que o mundo simplesmente não sabe o que vem por aí. O que se perdeu foi uma capacidade de previsibilidade absurda, certo ou não? A capacidade de prever o que vai ser da economia, e mesmo da política, daqui a 2 meses, ela diminuiu barbaramente. O nosso horizonte de planejamento e o nosso horizonte de projetação, digamos assim, né, de cenários, né, diminuiu barbaramente. Tá certo? O que eu queria destacar com vocês é um aspecto dessa ascensão chinesa e dessa bateção de cabeça dos Estados Unidos. Mas, antes de falar especificamente do tema que eu vou só mencionar, porque nos 20 minutos só é possível mencioná-lo, né? Depois nós vamos discutir isso mais a fundo quando fizermos juntos, economia monetária, aí nós vamos discutir esse tema mais a fundo, né? Mas eu só vou mencionar. Mas o fato a América, vocês são privilegiados, nós todos, né? Por quê? Porque estamos vivendo num momento de profunda transformação
da ordem mundial. Se vocês pensarem comigo, a ordem mundial do pós-guerra definitivamente acabou nesses dias que correm, certo? Se você pensar na proposta dos Estados Unidos para o mundo no pós-guerra, para o mundo ocidental, ela era uma proposta na qual os americanos se tornariam o hegemon, as suas armas seriam hegemônicas, a sua moeda seria hegemônica, a sua cultura seria hegemônica, certo? Mas isso se faria com base numa proposta de crescimento. Está claro? É exatamente o oposto do que a gente tem hoje, né? A começar pelo slogan do presidente americano, né? Make America Great Again, América para os americanos. É uma espécie de, né, retomada de uma ideia que já vem de longe, como sabemos, de reafirmação, não mais da hegemonia americana, mas de uma espécie de posição imperial, não é? Certo? Uma posição imperial, que não está necessariamente e prioritariamente preocupada com o crescimento econômico e os seus benefícios, tanto internamente aos Estados Unidos quanto externamente. Não é essa a proposta americana. A proposta americana é: vamos barrar o inimigo chinês. Muito bem. Há um aspecto dessa proposta que, a meu juízo, está ficando muito para trás. Eu tenho dúvidas se é possível resgatá-lo. Estou falando do quê? Estou falando da tecnologia americana. Vejam vocês, eu vou só citar, eu acredito que os meus colegas vão depois desenvolver isso melhor, o que aconteceu recentemente com a Marinha Americana. 3 jatos supersônicos americanos foram derrubados pelos UTIs, vocês sabem disso, né? Certo? UTIs, os homens da caverna, derrubaram 3 supersônicos americanos. Evidentemente que com armas desenvolvidas não por eles, né? Mas segundo fontes desenvolvidas pelos russos, certo? Isso seria... a gente poderia imaginar qualquer coisa nesse sentido alguns anos atrás? Não. Por quê? Porque a tecnologia americana, até muito pouco tempo atrás, sobretudo a tecnologia relativa a armas, ela era de ponta, né? Certo? O mundo corria atrás dos Estados Unidos do ponto de vista da tecnologia militar. Pelo visto, já não é mais assim, certo ou não? Quando você não consegue proteger uma arma tão central, tão importante, né, quanto um jato supersônico, mesmo que não fossem os F-35, não eram, mas mesmo assim, né, eram armas que estão sendo usadas em missão, certo? Isso é um sinal inequívoco, é só um sinal, há vários outros, né, de que tecnologicamente os Estados Unidos estão ficando para trás dos russos e dos chineses, pelo menos, né? Mas não é disso que eu vim tratar. Esse é um aspecto. Eu imagino que os colegas vão tratar disso. Suponho, não tenho certeza. Mas, enfim, o que eu vim sugerir a vocês como um campo de reflexão, porque eu acho que a intenção maior aqui é essa, né? É a questão monetária, tá? Até por força daquilo que eu recentemente tenho estudado com mais dedicação. Do ponto de vista da questão monetária, existe em andamento uma mudança tectônica, uma mudança gigantesca. Ela está em curso e os americanos estão ficando para trás. Então, vamos passar o primeiro slide, por favor? Jota. Isso. Vamos passar mais um. Mais um, por favor. O despertar de Trump. Donald Trump, na campanha de 2024, fez um anúncio ao povo americano. Ele prometeu que não permitiria que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, lançasse uma coisa chamada CBDC, Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda digital do Banco Central Americano. Ele prometeu que não permitiria, então, que os Estados Unidos, lançassem uma moeda digital pública, né? Uma moeda digital do seu Banco Central. E a alegação dele é de que a moeda digital do Banco Central ela poderia funcionar como um instrumento de limitação da liberdade dos americanos, né? Eu fico me perguntando que liberdade tem um povo que tem aproximadamente 20% da sua população dentro da linha de pobreza, né? É uma coisa a se perguntar que liberdade tem o cara que não tem o direito ao que comer. Mas, enfim, essa é outra questão. Muito bem, o Trump, como vocês sabem, promessa é dívida, né? E ele, de fato, barrou todos os projetos que já estavam em andamento, embrionário, mas de todos os projetos do desenvolvimento de uma moeda digital do Banco Central americano. Ele não o fez. E a China? A China o fez. Desde quando? Desde 2014, a China já lançou a sua moeda digital. Podemos passar. Então, rapidamente, como eu falei, a gente vai discutir isso melhor depois. Mas o que é uma moeda digital do Banco Central? É uma moeda que permite
dentre outras coisas, que todos os cidadãos tenham, sem necessariamente ter uma conta em banco, um aplicativo onde ele possa manejar o dinheiro diretamente. A moeda digital é uma moeda que permite que você estabeleça, que você estabeleça um regime monetário em torno de uma coisa que vocês talvez já tenham ouvido falar, talvez, se não, enfim, que é um blockchain. A moeda digital do Banco Central é como se fosse uma moeda digital. Ela é um desenvolvimento público de algo que vocês sabem já existe há muito tempo na esfera privada. Eu vou simplificar, tá? Todo mundo aqui já ouviu falar do Bitcoin, por exemplo, certo ou não? Todo mundo aqui já ouviu dizer do volume de moedas digitais, ou criptomoedas também chamadas, que existem privadamente. Pois bem, o que é a CBDC? A CBDC é a mesma ideia trazida para o âmbito público, certo ou não? Bem, os chineses parece que não se preocuparam muito com essa questão de privacidade dos seus usuários. E começam o seu projeto de moeda digital em 2014. Então, vamos ver aqui uma sequência. Vamos passar. Hoje... Não, vamos passar mais um, depois a gente volta nesse, que eu acho que eu estou... Isso, esse aqui. Veja lá. Vamos ver 4 eventos apenas relativos a essa moeda digital chinesa. 2013, o início do projeto Cinturão e Rota, né? Belt and Road Initiative, certo? Chinesa, certo? Como vocês sabem, é um projeto que visa e que avança nessa direção de congregar já dezenas de países em torno de um projeto centralmente organizado em torno da expansão da infraestrutura de transporte, infraestrutura de comércio, infraestrutura, certo? Etc, etc, etc. No início, dentro de uma série de países em torno da China, depois, para além disso. Muito bem, 2014, o início das pesquisas do Yuan digital, do Yuan. 2015, o início de alguma coisa que a gente fala muito pouco, ouve muito pouco falar, chamada Rota da Seda Digital. Certo? O que é essa Rota da Seda Digital? A construção de uma infraestrutura de telecomunicações que permita que funcione como uma infraestrutura que dá suporte à Rota da Seda, à nova Rota da Seda. Mas do ponto de vista das comunicações entre os países que vão se agregando à Rota da Seda. Estou sendo claro? Não? Em 2022, o lançamento oficial do Yuan Digital, num evento público de grande visibilidade, que foram as Olimpíadas de Inverno de Pequim. Muito bem, então, o que você observa desde então? Você observa 3 fenômenos. A China desenvolve rapidamente uma infraestrutura que permite a todos os países que façam a adesão à Rota da Seda fazerem uma troca comercial com base numa moeda digital e, ao mesmo tempo, que ela mesma desenvolve a sua moeda digital. Certo? Em paralelo a isso, vamos passar? Então, é isso aqui. Podemos passar? Ao mesmo tempo, acontece isso aqui, não sei se vocês conseguem ver. Veja o que você tem aqui. Ano 2000. O que é o azul? São os países do mundo que têm os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Embaixo, 2024. Olha como muda de cor o mapa. O que é 2024? É o mesmo mapa de 2000. É o mesmo mapa. Mostrando a mesma coisa, ou seja, os países que têm os Estados Unidos ou a China como principal parceiro comercial. O mapa era azul, ficou vermelho, certo ou não? Mesmo o Brasil. Olha aqui o Brasil. Né? Na América do Sul, inclusive, quase todos. Né? O Paraguai não. E aqui essa ponta, o Equador. Né? E o Peru ainda não. Muito por uma questão específica do Equador, né? Particularmente, que é a questão do petróleo. Mas, enfim, veja que o mapa muda. Certo ou não? O mapa muda. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês? Vamos voltar 2 telas, por favor, Jota. Vamos voltar mais uma. Pronto. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje 134 países no mundo que estão desenvolvendo sua moeda digital do Banco Central. Hoje, em graus variados de desenvolvimento. 134 países, simultaneamente, hoje estão desenvolvendo moedas digitais.
Isso congrega aproximadamente 98% do PIB global, quando eu considero os Estados Unidos nessa rota. Mas os Estados Unidos abandonaram essa rota, certo ou não? Certo? Bom, em 2014, como eu já falei, o pioneirismo chinês. Podemos avançar. Podemos avançar. Não? Bom, o que nós temos hoje, então, no mundo? A gente tem uma guerra tecnológica, sem dúvida nenhuma. A gente tem uma guerra comercial, sem dúvida nenhuma. É óbvio isso, né? Certo? A gente tem um processo de balcanização comercial da cadeia de suprimentos global? Né? Eu acredito que sim. Tá certo? Desde a pandemia está em curso, não sei se vocês entendem quando eu falo balcanização, está em curso um processo que alguns estão chamando de offshoring, outros estão chamando de deglobalização ou desglobalização, mas o fato é um desmanche paulatino daquela cadeia global de valor ou daquela cadeia de suprimentos que você tinha antes da pandemia. Mas não é o fruto da pandemia esse desmanche. Então, para vocês entenderem, cada vez mais você tem a formação de núcleos pelo mundo espalhados de supridores, montadores e consumidores de bens finais, sobretudo de consumo não durável, certo? De não duráveis, ou de duráveis, inclusive, né? Certo? Mas bens de consumo em geral. Essa balcanização, a meu juízo, se deve, em parte, à pandemia? Sim. Todo mundo viu aqui como, durante a pandemia, houve uma dificuldade imensa de gestão de suprimentos, né? Mas ela se deve, principalmente, a uma iniciativa ativa que veio da China, certo? É uma interpretação, é uma hipótese. Uma iniciativa ativa de construção da sua cadeia de suprimentos. Primeiro no seu entorno e cada vez mais utilizando os países da Rota da Seda para isso e cada vez mais utilizando o yuan digital. Certo? Vamos em frente. Então, bem, o que você tem recentemente? Você tem uma mudança, uma virada. Estou chamando aqui de virada, né? O ponto de virada. O ponto de virada talvez seja esse. Primeiro, a aliança entre a China e a Rússia. É engraçado como a imprensa nacional pouco noticiou isso, né? Aliás, a imprensa nacional pouco noticia tudo, né? Uma coisa louca, né? O Pacto de Cooperação Ilimitada está entre aspas porque a expressão usada pelo Putin e pelo Xi Jinping foi essa mesmo. O Pacto de Cooperação Ilimitada anunciado nas Olimpíadas de Pequim em 2022, entre Rússia e China. Segundo, as sanções ocidentais que congelaram 300 bilhões de dólares dos russos, vocês lembram disso, depois do início da guerra da Ucrânia. Né? E aqui a gente poderia acrescentar, eu não acrescentei, a gente poderia acrescentar o resultado da guerra da Ucrânia. Né? E antes que alguém pergunte, mas ela já acabou? Não, ela já acabou. Ela não acabou de fato, mas ela já acabou praticamente, certo ou não? Né? Certo? Eu acho que ninguém aqui imagina. Ainda existe essa possibilidade, não sei. Depois eu até gostaria de ouvir os colegas, se for o caso, mas me parece que ela já está dando os seus contornos finais, né? Encontrando os seus contornos finais. E o fato é, a Europa e a OTAN perdeu a guerra, certo ou não? Esse é o fato. Se você procurar na Folha de São Paulo, você não vai ver isso. Se você procurar no Estado de São Paulo, você não vai ver isso. Mas é o fato. Né? Eles tentaram sufocar a Rússia com sanções, não conseguiram. A Rússia, do ponto de vista militar, é imbatível. Como, aliás, o próprio Trump admitiu. Né? Esse é o segundo ponto. Esse é o primeiro ponto. A aliança sino-russa ela se fortalece ainda mais a partir desse fim da guerra da Ucrânia. Se ela já tinha entrado nessa rota a partir de 2022, a partir de agora de 2025, ela entra numa rota ainda mais estreita. Segundo as sanções comerciais, esse fenômeno dos americanos terem congelado 300 bilhões de dólares dos russos, dentro desse espírito de sufocação da economia russa, ele foi decisivo para a confiança que se tem no dólar, sim ou não? Porque todo mundo que tem reservas em dólar, a partir desse fenômeno, começa a se perguntar, bom, se os americanos congelaram as reservas dos russos, será que podem fazer a mesma coisa comigo? E se podem, porque acabaram de mostrar que podem, sim ou não? Vocês viram hoje a manchete do UOL. Não sei se viram a manchete do UOL, que se coaduna com uma discussão da semana passada sobre a Tríplice Fronteira, sobre as atividades terroristas, agora classificadas como terroristas pelo Departamento de Estado americano na Tríplice Fronteira. A manchete do UOL hoje dizia que o Brasil pode entrar na lista de países sancionáveis. Por quê? Porque compra
derivados de petróleo da Rússia. Vejam que está se armando um cerco que parece incluir o Brasil, né? Essa impressão que eu tenho. Não sei se eu estou muito fora do esquadro, mas eu estou com essa forte impressão. Imagine que você tenha reservas em dólar. Qual que é a tentação que surge quando aparece uma moeda que pode ser uma moeda muito mais confiável, né? Certo? Então, o terceiro movimento-chave dessa virada de chave é a adoção do yuan. Putin anuncia que a Rússia adotaria o yuan para o comércio internacional. Né? Certo? Então, esses três elementos, a meu juízo, compõem o início de uma nova era que tem a moeda digital chinesa no seu centro. Certo? Eu já falei quantos minutos? Eu não estou controlando. Alguém está controlando? Não. Deixa eu ver. Já deu, né? Se nós começamos 1h40, já deu. Então, apenas para finalizar. Quem é que controlará a moeda digital, a moeda do século XXI? Qual será a moeda do século XXI? Será que o dólar consegue se reafirmar? Os americanos já deram prova no seu passado de que eles conseguem se reafirmar, conseguem reafirmar a sua hegemonia. Será que os americanos darão, mais uma vez, provas de que são capazes de fazê-lo no século XXI? Ou será que a estratégia chinesa emplacará a moeda chinesa e a própria China no centro de um sistema que talvez não seja como o americano do pós-guerra, talvez seja mais multipolar, mas definitivamente acabando com o desenho da hegemonia americana? É nesse contexto que eu acho que se inserem as tarifas, né, impostas por Trump, como uma espécie de tentativa desesperada de fazer valer a vontade imperial dos americanos. Né? Certo? Eu vou impor uma tarifa, o cara vem negociar, eu inventei um bode na sala, esse bode se chama tarifa, o cara vem negociar, eu tiro o bode da sala e negocio com vantagens. Né? Certo? Não deu certo. Percebam que o chinês não entrou nessa. Né? O chinês não entrou nessa. O Xi Jinping fez o quê? Dobrou a aposta. Certo? Muito bem. Eu vou encerrar por aqui, mas apenas dizendo o seguinte: me parece, então, para reafirmar, nós estamos frente a uma nova era, um novo começo de era. Certo? E que tem a moeda e a moeda digital no seu centro. Esse é um ponto que eu certamente vou prestar muita atenção nos próximos anos e eu quero convidar vocês todos a fazerem o mesmo. Tá certo? Era isso, só alguns highlights para a gente depois debater, eu acho que é mais interessante. Tá bom? Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao CARI pelo convite, queria agradecer a presença de todas e todos aqui, agradecer ao professor Lício, ao professor Davi, à professora Marília, aos demais professores que estão acompanhando aqui, como a professora Bia. O professor Ortuzo está aí? Não? Sumiu, né? O professor Edmar dedando o professor... dedurando, melhor dizendo, o professor Ortuzo, né? O professor Serpa está ali também. Muito bem. Vamos lá. Eu prometo ser muito breve aqui nas minhas considerações, tá bom? Eu quero começar falando sobre os aspectos simbólicos da segunda era Trump, certo? Para depois a gente tentar amarrar um raciocínio que também, para usar a expressão do professor Lício, serão apenas alguns highlights aqui para discutir essa questão da guerra de tarifas, que, na verdade, simbolizam, significam apenas um sintoma de um fenômeno que é muito maior e que, certamente, nós não conseguiremos esgotar aqui nessa conversa dessa tarde. Né? Primeiro simbolismo. Ao tomar posse, Donald Trump faz menção a um, entre aspas, obscuro presidente estadunidense da virada do século XIX para o XX, que é o William McKinley, certo? Muito curioso que ele mencione no seu discurso de posse o McKinley. Por quê? Porque o McKinley
é o presidente que vai colocar aqueles Estados Unidos do final do século XIX, do começo do século XX, que já despontavam como uma grande potência industrial, já deixando para trás a Grã-Bretanha, em termos de volume de produção industrial, para uma política de isolacionismo e de guerra tarifária, certo? Então, vejam que no próprio discurso de posse, o Trump já sinalizava qual era o seu ídolo, qual era o seu modelo, ao mencionar o McKinley. Na semana passada, num desses eventos fanfarrônicos, né, em que ele assina as ordens executivas e pega a pasta e mostra para todo mundo, a assinatura é maior do que a pasta, né? Vocês já repararam isso? Quando ele assina assim, o texto da ordem executiva desaparece, porque você só vê a assinatura dele. Mas é o narciso total, né? Agora, num desses eventos, atrás dele, há uma foto gigantesca do ex-presidente Ronald Reagan, certo? 2 ex-presidentes dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que ele, Trump, evocou na sua primeira campanha, lá em 2016, quando ele retoma a ideia da cidade, da brilhante cidade na colina, a própria ideia do MAGA, do Make America Great Again, é uma ideia que remonta à era Reagan, certo? Então, há uma série de elementos simbólicos que ele procura manejar de maneira, digamos assim, satisfatória nas suas manifestações, certo? E aí, como todo manejo de simbolismos, ele está dando um recado para um público que esteja mais atento a esses símbolos que ele evoca. Então, na era do McKinley e na era do Reagan, o que a gente pode estabelecer de ponto de contato, né, com o que estamos vendo hoje? Lá, na virada do século XIX para o XX, os Estados Unidos estão se preparando para a grande aventura do século XX, que os terá como protagonistas do sistema internacional. Então, já há um entendimento, já há um entendimento nos Estados Unidos de que os Estados Unidos, de fato, precisam se posicionar como um país importante dentro do concerto das nações, dentro do concerto dos países. E, naquele momento, entendeu-se e funcionou para o capitalismo daquele período que elevar tarifas, dificultar a entrada de manufaturas estrangeiras, sobretudo para prejudicar os interesses britânicos e, secundariamente, de outros países europeus, havia necessidade desse posicionamento mais enfático dos Estados Unidos, mais assertivo dos Estados Unidos, certo? Quando a gente olha para o caso do Reagan, no final dos anos 70 e ao longo da década de 80, nós temos também um país que está passando por um processo de transformação. Não é idêntico ao processo anterior, é um outro processo. São os Estados Unidos que enfrentaram, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, uma grave crise de acumulação, certo? Que envolve uma série de fatores que nós não vamos discutir aqui, nós discutimos em lá para os Estados Unidos, os professores depois discutem também nas suas respectivas disciplinas, certo? Mas essa grave crise de acumulação demanda que os Estados Unidos novamente passem por um processo de, digamos, reinvenção. E a era Reagan é a era que, sabemos, é a era que vai colocar os Estados Unidos dentro da lógica do neoliberalismo, em que, usando, né, um dos elementos que o professor Lício traz aqui na fala dele, né, usando a moeda, o dólar norte-americano, consolidando o dólar americano como uma moeda de reserva internacional e fazendo com que vários países, a exemplo do Brasil, se tornem dependentes dessa moeda e, inclusive, endividados por dívidas tomadas em dólar no começo da década anterior. Enfim, há um fortalecimento da economia norte-americana, ainda que isso tenha representado efeitos colaterais nos anos e décadas seguintes, mas, naquele momento, há um fortalecimento da economia dos Estados Unidos,
Tanto é que o Reagan, até hoje, nos Estados Unidos, é considerado por muitos como um verdadeiro herói, um verdadeiro símbolo, um verdadeiro ícone, né, da administração no país, porque muitas vezes não são feitas essas associações, né, das relações de causa e efeito que a era Reagan acabou deixando para os Estados Unidos. E aí eu quero pegar exatamente esse ponto, né, das relações, dos efeitos, perfeito? Por quê? Porque essa resposta que os Estados Unidos vão dar para essa crise de acumulação dos anos 70 implicarão no quê? Implicarão no recuo da manufatura nos Estados Unidos. Perfeito? O país vai perdendo o seu status de grande potência manufatureira, que estava sinalizado, que estava dado lá na era do McKinley. Perfeito? Ali, nos anos 80, não. Os Estados Unidos já vão começando a perder o fôlego como grande potência manufatureira e vão caminhando para um arranjo econômico em que, baseado na questão da moeda, né, o país passa a ser o quê? Ele passa a ter a moeda de reserva internacional, que já tinha antes, né, mas ele passa a financiar o seu próprio cotidiano, o seu próprio dia a dia, a partir das transações que o mundo inteiro faz, atreladas, associadas ao dólar. Perfeito? E isso, então, garante o quê? Garante, por exemplo, que a manufatura, que não é mais produzida nos Estados Unidos, mas produzida, por exemplo, na Ásia, por exemplo, na China, possa entrar nos Estados Unidos por preços bastante convidativos. Os Estados Unidos abrem mão de produzir as coisas, de fabricar as coisas. Perfeito? Eles abrem mão... eu estava vendo esse dado, vocês sabem disso, né? Imagino. A dívida pública dos Estados Unidos hoje é de 35 trilhões de dólares. Tá certo? Há uma projeção que, até o final deste ano, essa dívida receba um acréscimo de 3 trilhões de dólares. Perfeito? Então, vejam que é uma economia que, para funcionar, ela depende desse arranjo em que o mundo inteiro adquire a moeda deles, o mundo inteiro compra os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, e o mundo inteiro, então, acaba sustentando esse arranjo da economia estadunidense. Perfeito? Agora, nesse rearranjo que os Estados Unidos vão fazer, lá nos anos 70, nos anos 80 e mesmo nos anos 90, há uma projeção de trazer a China. E a gente não tem como falar do mundo contemporâneo sem falar de China. Certo? Mesmo que o assunto aqui sejam os Estados Unidos. Então, há uma projeção de trazer a China para esse arranjo como um dos grandes centros manufatureiros. Perfeito? Incorporando a China como eles haviam feito com o Japão e, posteriormente, com a Coreia do Sul, eles, Estados Unidos. Correto? Só que tem um detalhe, não é? Para usar a anedota do futebol, do Garrincha, faltou combinar com os russos, no caso, faltou combinar com os chineses. Perfeito? Por quê? Porque os chineses tinham outro projeto. O projeto dos chineses não era esse. O projeto dos chineses, a gente pode até dizer que era um projeto de se acomodar ao poderio da economia norte-americana e fazer para usar uma expressão, um bem bolado com os Estados Unidos. Perfeito? Só que, a partir da crise do subprime, 2008, e depois da administração Obama, com uma série de medidas que eu também não vou aborrecer vocês aqui, citando uma a uma, os chineses vão percebendo o seguinte: olha, aquele arranjo no qual nós nos colocávamos, não é, em consonância com os Estados Unidos, ele não é mais possível. Então, os chineses começam a encontrar um caminho próprio. Não é por acaso que, em 2013, eles vão lançar, por exemplo, o Belt and Road Initiative, que o professor Lício também citou aqui. Certo? Então, a gente tem a China caminhando para encontrar um caminho autônomo, não de ruptura, mas um caminho de autonomia em relação à grande potência estadunidense. Perfeito? E aí, quando os Estados Unidos se deram conta do que estava acontecendo e do que está acontecendo, não é?
eles perceberam o seguinte: a gente não pode mais contar com a China dentro daquele arranjo, mas nós temos um problema interno. Que problema interno é esse? Nós nos desfizemos da manufatura. Nós deixamos de ter aquele papel de grande centro manufatureiro mundial. Nós não temos condições de gerar emprego e renda com qualidade para a nossa população. Nós estamos com uma dívida pública que é estratosférica. Enfim, eles estão encalacrados numa série de problemas estruturais, e essa gestão Trump, baseada, inclusive, num projeto que eles vão chamar de Projeto 2025, da Heritage Foundation, que é um projeto que busca reinventar os Estados Unidos, e daí a ideia do MAGA, Make America Great Again, não é? É um projeto em que eles vão tentar, de alguma maneira, emular coisas que fizeram antes. Perfeito? Daí a referência ao McKinley, que abriu a minha fala aqui essa tarde. Só que o capitalismo mudou, o mundo mudou, os Estados Unidos mudaram, há uma série de transformações que não permitem que esse projeto, no horizonte visível, seja um projeto que leve os Estados Unidos a um bom termo. O que a gente vê hoje, na verdade, é mais um conjunto de ações desastradas e desesperadas, com impactos no mercado financeiro, com impactos na inflação, com impactos na popularidade do Trump, com uma série de efeitos que nos parece, não é, que os formuladores dessa política não tinham dimensionado. E aí, isso nos aponta também para um outro aspecto bastante interessante para a reflexão. Eu estava conversando com o professor Davi aqui rapidamente, antes de começarmos, né, que é o seguinte: você tem um problema no Ocidente, e particularmente nos Estados Unidos, que é um problema que envolve o quê? A qualidade das pessoas. Quando eu falo qualidade das pessoas, eu não estou falando de um caráter moral, certo? E nem genético, bem lembrado. Mas eu estou falando de uma questão de formação, certo? De entendimento do mundo, de entendimento do tempo em que se vive, do entendimento, portanto, da economia, da geopolítica e de todos esses elementos que são complexos e que você precisa, para conduzir um país daquele tamanho, ou mesmo do tamanho do Brasil, você precisa ter gente qualificada para pensar as coisas, e não pessoas que vão fazendo as coisas e tomando decisões na base do entusiasmo ou do ouvir dizer que, ou do eu acho que. O mundo contemporâneo não tem espaço para isso, certo? E se os Estados Unidos não forem capazes de reverter esse quadro de degradação da formação de pessoas, isso que eu não estou nem falando de dados estatísticos, tá? Em comparação relativa com países como a própria Rússia, a própria China e outros países, não é? Como os Estados Unidos também vem tendo uma degradação na formação de profissionais, agora ofensiva sobre as universidades, enfim. É um quadro bastante assustador que a gente vê desenhado nos Estados Unidos e que eles vêm apresentando soluções que são soluções, repito, desastradas, desastrosas, como essa guerra de tarifas. Tá certo? Em linhas gerais, é o que eu tinha para abrir aqui. Passo para o professor Davi, depois, se for possível, a gente comenta mais um pouco. Bem, boa tarde. Bom, eu evidentemente não combinei com ninguém, mas tinha conversado um pouco com o professor Márcio aqui sobre o que ele ia falar. Então, resolvi fazer algumas palavras sobre o que era os Estados Unidos do século XIX, para a gente entender mais ou menos de onde vem essa coisa toda aqui. Primeira coisa para pensar nos Estados Unidos do século XIX é que é interessante, né? Ele já era um país protecionista, mas em relação às mercadorias, não em relação à população. Então, não tinha essa coisa contra migrantes, na verdade, né? Os Estados Unidos, entre 1819 e 1920, eles receberam 33,7 milhões de imigrantes. É uma coisa inacreditável, hein? É um número gigante. A população do país saiu de saiu de 5 milhões para 76 milhões em 100 anos. É uma coisa inacreditável. Ou seja, era um país que absorvia muita gente.
E era um país que crescia 4,1% ao ano. Ou seja, um crescimento chinês no século XIX. Na verdade, quando a gente fala de China hoje, você tem que pensar no que eram os Estados Unidos antes. Os Estados Unidos eram a China do século XIX. Certo? Isso muda bastante o cenário, hein? Então, pensar que se os Estados Unidos eram a China, hoje parece que não é bem assim. Tá certo? Eles tiveram uma migração enorme do campo para as cidades. Tá certo? Então, vocês pensam, Filadélfia, no início do século XIX, tinha 14 mil habitantes. No final do século, tinha 1,5 milhão. Nova York tinha 3,4 milhões. É um negócio gigantesco. É muita gente chegando. Agora, o que isso significou para os Estados Unidos? Significou o seguinte, uma economia crescendo. Crescendo em cima do quê? Especialmente das ferrovias. Esse é o primeiro passo. As ferrovias vão abrindo o país para a agricultura comercial, eles vão abrindo o país para a imigração, eles vão o quê? Abrindo o país também para o quê? A mão de obra que vai trabalhar na indústria. Ou seja, é um país que era dividido, mas era um país que se expandia como nenhum outro. Era um país do norte, certo? Industrial, moderno, urbano, dos pequenos proprietários, igualitário. É o país do sul, escravista, produtor de algodão, produtor do quê? De commodities. E é também o quê? O país que vai indo para o oeste, que é um país o quê? Também diferente, certo? Que é um país o quê? Que vai se expandindo uma agricultura de pequenos proprietários que tem direito a 40 acres e um amulo. Tá certo? Esse país que era completamente dividido chegou num determinado momento na Guerra Civil em que ele foi o quê? Tinha que se haver as contas com o seu passado e ver para onde ele ia, certo? O encerramento da Guerra Civil unificou o país sob o comando do Norte, concretamente. O que passou a acontecer? O Estado, apesar do Estado americano ser fraco, ele passou a ser muito mais forte, a ter comando sobre algumas coisas. Por exemplo, Hamilton, o Alexander Hamilton. O pessoal sempre fala sobre o Alexander Hamilton, mas nunca. E o pessoal fala muito sobre o relatório das manufaturas dele, mas ninguém nunca, acho que, lê o relatório das manufaturas. O que o Hamilton fala nesse relatório de 1791? Ele fala, olha, o Estado tem que estar a serviço da industrialização. Ele diz, em uma comunidade como a dos Estados Unidos, o erário público deve suprir a deficiência de recursos privados, em que ele pode ser tão útil, senão em estimular e melhorar os esforços da indústria. Ou seja, é um Estado industrializante. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo dívida pública, certo? Para construir infraestrutura, fazendo dívida pública para pagar a guerra, tá certo? Fazendo o quê? Garantia para as patentes, ou seja, garantia da propriedade das invenções, que foi absolutamente fundamental, e um maior controle sobre o que tinha nos Estados Unidos, que era o quê? O free banking, né? Que cada um, quem quisesse, podia abrir um banco. É tipo hoje esses meme coins do Trump, que um abre, a mulher dele cria também, o filho, qualquer um cria uma moeda. Naquela época também era assim. Tá certo? Mas, além de tudo isso, o que eles fizeram, que foi fundamental? Foram as tais das tarifas, que hoje estão na moda de novo, de acordo com o Trump. Os Estados Unidos, já no meados do século XIX, já tinham as tarifas mais altas do mundo. Quando chega no final do século XIX, início do XX, disparada as maiores tarifas do mundo. Que o pessoal, na época, falava tarifas. As tarifas são as mães dos trustes. Olha só que beleza, hein? Então, você fala de monopólio, fala de tarifa. Falou de tarifa, fala de monopólio. Tá certo? Então, como é que eram as tarifas nos Estados Unidos? Veja, não é tarifa só que o Alexander Hamilton defendia para o Estado geral. Não, as tarifas eram pluriestatais. Então, o Estado do Mississippi tem uma, o Estado da Califórnia tem outra. O Brasil era assim também, de alguma forma. Tá certo? Você tem tarifas contra países, contra outros estados, contra empresas. Ela envolve, as tarifas envolviam o comércio, a imigração, subsídios, proteção de devedores contra credores. Olha só, a proteção dos devedores contra os credores. Os devedores eram considerados como pessoas azaradas, que mereciam proteção. Uma outra percepção um pouco, né? Bom, agora, eles faziam tudo isso. Agora, qual era a ideia deles? O que eles falavam para defender as tarifas? É tipo o Trump falando Make America Great Again? Não. Eles tinham até uma coisa bem elaborada, que vale a pena a gente revisitar ainda aqui rapidamente. Isso ficou conhecido, quer dizer, conhecido, vírgula, né? Porque ninguém conhece, assim, são poucos que veem isso. É a doutrina da economia de altos salários. Tá certo? O principal idealizador disso é um economista americano chamado Passion Smith, que era o quê? Do Departamento de Estado
de boa parte dos governos republicanos que foram dominantes na segunda metade do século XIX. Certo? Qual que era a ideia do Paschen-Smith? Os preços e os salários têm que ser altos. Por que os preços e salários têm que ser altos? Para você sustentar níveis de vida crescentes, para você ter padrões educacionais bons para os trabalhadores, para você poder fazer investimentos em energia, que era uma coisa fundamental na época. Os economistas, como esse Paschen-Smith, eles eram o quê? Críticos ferozes do quê? Do livre comércio. Eles eram críticos do quê? Do Adam Smith. Eles eram críticos profundos do David Ricardo. Certo? Quem eram eles, fundamentalmente? Republicanos. Tá certo? Defensores da industrialização, da urbanização, da melhora dos padrões de vida nos Estados Unidos. Tá certo? O Partido Republicano lá atrás era conhecido como Grand Old Party. Tá certo? Era isso. Não era o Partido dos Democratas. Hein? O Partido dos Democratas, no século XIX, é o quê? É o do Sul, tá certo? Escravista, é o do Destino Manifesto, tá certo? É o partido, o Lincoln, republicano, certo? Agora, no Sul, é o quê? É o Destino Manifesto, é a expansão para o Oeste com a escravidão, é o plantation, é o livre mercado, tá certo? É o crédito para exportação. Ah, o Estado produz dinheiro, vamos dar crédito para exportação, que é isso que interessa. Já os republicanos, não. Os republicanos eram o quê? Os republicanos falavam que o livre comércio, vejam só, hein? O livre comércio para os republicanos levava à dependência externa, ao desemprego industrial, ao bloqueio do progresso econômico. Pouco, ó, então, é protecionismo por quê? Tem razões aqui. Tá certo? Então, os republicanos falavam que o atraso americano exigia o quê? Subsídios governamentais, gasto público em infraestrutura, liberdade do quê? Das finanças inglesas e tarifas altas. Veja o que eles estão falando. Para eles que dominaram a política americana desde 1860, nações com baixos salários, com baixa produtividade do trabalho, precisam do governo para regular os preços e as rendas, para subsidiar investimentos, fornecer infraestrutura básica para reduzir o custo de vida e os custos dos negócios. Veja, tem uma concepção econômica aqui muito clara, hein? Tá certo? Para eles, você precisa regular os bancos, você precisa regular a finança em prol do interesse público. Então, free banking, bacana, muito bem. Veja, vamos lá, vamos botar um freio aqui, porque a finança tem que servir o quê? Para o bem público. Certo? Sem isso, o que os republicanos falavam? Eles falavam, olha, a economia internacional vai se polarizar cada vez mais. E qual vai ser a consequência disso? A dominação dos países líderes e a situação dos Estados Unidos cada vez pior. Certo? Eles diziam também que, sem indústria, não há agricultura forte. Então, não vem querer defender só produzir matérias-primas, tem que produzir bens industriais. O que eles falavam também? Eles falavam que países exportadores de matérias-primas são explorados no comércio internacional. Olha só que coisa. Eles têm um diagnóstico da economia mundial. Dá um exemplo de um outro sujeito aqui, que era o Jacob Schoenhof. Em 1884, é americano, hein? Apesar de sobrenome alemão. Normal, naquela época não faltava gente de outros países. O que o Jacob falava? Não é reduzindo salários que os Estados Unidos estão conquistando suas vitórias, mas sim por meio de uma organização superior, por maior eficiência do trabalho, o que é coerente com um padrão mais elevado de vida, que é o que temos no nosso país. Mão de obra cara significa melhor alimentação e melhor qualidade de vida, e isso fornece ao trabalhador americano a energia e a força de vontade pelas quais ele é tão justamente celebrado. Países com mão de obra cara estão, em todos os lugares, superando países com trabalho empobrecido. Olha só, hein? Como esse Jacob percebeu, custa dinheiro para você comer bem, manter a saúde, crescer forte, se educar, se treinar. E, num país que vai se industrializar, você precisa de todas essas coisas. Tá certo? Então, nessa concepção de mundo, as tarifas ajudavam a promover padrões de vida muito mais elevados. Tá certo? Muito mais do que você ficar produzindo e exportando algodão, grãos ou matérias básicas, tá certo?
As tarifas também protegiam e davam garantias para quê? Para os novos investimentos que estavam sendo feitos na economia. Olha só que loucura. Tem um outro desses economistas americanos, que também ninguém conhece, que chama Simon Patten. Esse Simon Patten, ele dizia o quê? Que o investimento público era o quarto fator de produção. O quarto fator de produção. Olha o que ele diz. Numa sociedade industrial, o objetivo dos impostos é ampliar a propriedade industrial, ao reduzir custos. Para ele, parques ecológicos, esses parques naturais, sistemas de esgoto, escolas, eles melhoram a saúde e a inteligência de todas as classes e possibilitam uma produção mais barata e com maior competitividade. Olha só. A gente não pode esquecer que, quando o pessoal fala de protecionismo, todo mundo cita o List, né? Todo mundo que conhece um pouco mais. O List, o Friedrich List, quando ele escreveu, ele estava nos Estados Unidos. E quem era a inspiração dele? Esses caras. Tá certo? Ele escreveu sobre os Estados Unidos sob influência dessas pessoas, como Spechin Smith, como Jacob, como Simon. Tá certo? E boa parte desses economistas americanos, diferentemente do que as pessoas pensam, não tinham se formado na Inglaterra. Eles tinham se formado onde? Na Alemanha, que é marcado o quê? Pela lógica da regulação, pela lógica do controle, por uma lógica completamente diferente dessa lógica liberal. Tá certo? Então, se vocês forem pensar, o que deve se chamar de escola americana de economia, ela foi muito importante, mas quase ninguém sabe disso. Tá certo? Agora, trazendo para as nossas questões de hoje, isso vale para hoje? Essa acho que é a grande pergunta. Porque vocês vejam, eles tinham um raciocínio, tinham uma elaboração grande sobre o que tinha que ser feito. Hein? Certo? Não era uma coisa assim, tive uma ideia hoje e resolvi fazer. Tá certo? Vale para hoje? Eu acho que é cada vez mais difícil. Frente, inclusive, ao que o professor Márcio e o professor Lício falaram, você veja, é um cenário completamente diferente. Tá certo? Você precisaria, para fazer uma coisa hoje parecida com isso, o quê? Precisa de muito planejamento. É só abaixar os impostos, fechar a economia, que ela vai florescer e tudo bem? Porque a ideia do Trump parece essa. Vamos botar tarifas, a gente fecha a economia, a gente dá impostos aqui, okay, mais baratinhos para os ricos, e o que vai acontecer? A economia vai começar a crescer de novo. Será que vai ser assim? Certo? Uma coisa é você pensar num século XIX, em que os Estados Unidos eram a China. Outra coisa é quando você está no século XXI, que os Estados Unidos têm a China do lado deles. Tá certo? Então, a situação é bem complicada nesse ponto. E eu só gostaria de lembrar que o Trump, apesar de tudo isso, ele não tem nenhuma ideia de nada. Ele só sabe o quê? Que o inimigo está na Ásia, certo? Então, só para resgatar algumas ideias que saíram há pouco no Guardian, tá certo? Num artigo longo sobre onde o Trump, digamos assim, estabeleceu as suas bases intelectuais, se é que é possível falar alguma coisa desse tipo, frente ao que o professor Márcio falou. Então, o tal do Donald, vocês sabem que em 1987 ele lançou um livro, né? Que é A Arte da Negociação, The Art of the Deal. Tá certo? Sim. Então, em vários momentos, ele falava assim, no livro dele, ele falava, olha, que nos Estados Unidos não tem emprego porque os japoneses estão tomando tudo. Eram os japoneses em 87, hein? Porque os mexicanos estão tomando tudo. Tá certo? Olha o que ele falou em 1987, que junta com o que eles estão falando aqui, de alguma forma. Trump diz, somos uma nação devedora. Algo vai acontecer nos próximos anos nesse país, porque não podemos continuar perdendo 200 bilhões de dólares. Agora já é mais, né? Uns trilhõezinhos. E ainda assim deixamos o Japão entrar e despejar tudo em nossos mercados. Isso não é livre comércio. Se você for ao Japão agora e tentar vender alguma coisa, esqueça, simplesmente esqueça. É quase impossível. Eles não têm leis contra isso, mas eles simplesmente tornam isso impossível. Eles vêm aqui, vendem seus carros, seus videocassetes e acabam com as nossas empresas. Ou seja, veja que ele já estava de olho no que estava acontecendo, ele só não sabe direito o que está acontecendo. Tá certo? Então ele fala, olha, os japoneses, sem os obstáculos dos enormes custos para se defender, desde que os Estados Unidos garantem a segurança deles, garantem a segurança dos mares, tá certo? O Japão construiu uma economia forte e vibrante com superávites com os Estados Unidos. Conseguiram brilhantemente manter um iene fraco em relação a um dólar forte.
Isso, somado aos nossos gastos monumentais com a defesa deles, colocou o Japão na nossa frente. Ou seja, o que esse Trump está pensando? Ele está pensando, de alguma forma, com algumas coisas do século XIX, mas no meio do século XXI. Então, isso, como eles estavam dizendo, e aqui eu encerro, torna a situação bem mais complicada. Porque vocês vejam, é um cenário muito mais confuso e ele está tentando fazer medidas absolutamente o quê? Loucas no mundo. Tá certo? O que vai provocar cada vez mais conflitos e vai provocar cada vez mais confusão. Bom, o que eu queria falar é basicamente isso. Eu queria abrir para as perguntas, que aí fica muito mais fácil para a gente conversar aqui. Bom, inicialmente gostaria de agradecer aos professores mais uma vez pela presença e pela palestra, que foi muito esclarecedora. Então, foi uma honra contar com vocês para nosso evento. E muito obrigada a todos que vieram também prestigiar a nossa palestra. Agora a gente vai passar por algumas rodadas de pergunta, mas antes disso gostaria de lembrá-los de permanecerem sentados depois do encerramento das perguntas para o sorteio e para o QR Code de presença. Nós vamos pegar 3 perguntas por vez para depois os professores responderem, tudo bem? Então, se caso exista alguma dúvida, podem levantar a mão. Eu levarei o microfone para vocês. Boa tarde, professores. Meu nome é Marina, sou aluna do 3º ano de Relações Internacionais. Muito obrigada pela palestra, foi muito enriquecedora. Eu não tenho exatamente uma pergunta, é mais uma coisa que eu acho que nunca ficou muito clara para mim, essa questão da dívida pública dos Estados Unidos. O professor Márcio citou um número muito grande, que agora eu não lembro, mas em trilhões. E eu queria saber se tem uma projeção de diminuir isso, se isso são tentativas de diminuir isso, e por que os Estados Unidos pode ter essa dívida tão grande? Mais alguma pergunta? Boa tarde, eu sou o Marcos, aluno de 3º ano de Relações Internacionais, e queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Trump vai conseguir reverter todo esse cenário neoliberal que o Ronald Reagan colocou em 4 anos no mandato dele. Uma última pergunta para encerrar esse bloco. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pela palestra, foi muito bom, muito esclarecedor. Eu sou o João Paulo, 2º ano de RI, e a minha pergunta é em relação à situação brasileira. Foi apontado, ao longo dos vários discursos, um pouquinho sobre o Brasil e a relação dele com os Estados Unidos e China. A gente tenta fazer esse meio termo, esse jogo, mas agora principalmente com a China. E esse tarifaço, como que a gente, enquanto país, vai lidar com isso? A gente vai sair por cima? Ou essa pressão que os Estados Unidos está tentando fazer, esse possível cerco, vai ser um impedimento? Como que o Brasil pode se sair nesse meio termo para a gente tentar sair com vantagens em cima disso? Vou tentar responder, Marina. Os americanos conseguem ter esse privilégio exorbitante, não é, de não ter a sua dívida externa contestada. Por quê? Porque eles emitem a moeda que é aceita globalmente como o ativo de reserva do sistema, como um ativo de segurança do sistema. Não é? Qualquer outro país do mundo que acumulasse uma dívida externa dessa magnitude e nessa velocidade, ele, em pouco tempo, começaria a ser contestado. O que os gestores internacionais de recursos começariam a imaginar? Bom, esse país não vai saldar essa dívida, né? Agora, pense comigo, essa dívida externa, ela normalmente é feita na moeda dos americanos. E daí a conta que os caras fazem é simples. Bom, para saldar essa dívida, nos vencimentos exigidos, esse país vai ter que ter um esforço brutal de obtenção da moeda do outro, do dólar americano.
No caso dos americanos, isso não acontece. Por quê? Porque eles mesmos emitem a moeda na qual eles estão endividados. É uma maravilha, né? Eu gostaria também de me endividar na moeda que eu mesmo emito, certo ou não? Né? Vou montar um meme coin e começar... Né? Mas veja que o próprio crescimento exorbitante da dívida americana começa a minar a base da confiança que permite que ela cresça. Então, as pessoas que detêm dólares no mundo e as pessoas que detêm títulos de dívida do Tesouro Nacional Americano no mundo, pessoas e países e gestores de recursos, etc., eles começam cada vez mais a se perguntar o seguinte: bem, até quando as pessoas vão aceitar o dólar como uma moeda chave do sistema, como uma moeda que é aceita no sistema de forma quase que irrestrita? Veja que quando começa a acontecer defecções dessa aceitação, então vou dar um exemplo muito concreto. A Arábia Saudita cogita começar a vender o seu petróleo em yuans. Não apenas em yuans, mas também em yuans, para a China. Veja que isso é um problema para os americanos. Né? Certo? Por quê? Porque se a Arábia Saudita, que, como você sabe, é o maior exportador de petróleo do mundo, ela começa a receber em yuans, ela vai ter que fazer alguma coisa com esses yuans, certo ou não? Provavelmente, ela, se aceitar em yuans, vender o seu petróleo, é porque já tem a perspectiva de começar a poder usar esses yuans para comprar do mundo inteiro. Veja, a saída do dólar como moeda-chave do mundo é algo possível, certo? Possível. Por isso que eu tentei, na apresentação, mostrar que o yuan digital é talvez a maior ameaça do dólar em relação ao dólar, que hoje já se consolida. Né? Se isso vier a acontecer, hoje a maior parte das transações comerciais do mundo são feitas em dólar, a maior parte das transações financeiras são feitas em dólar e o maior volume de reservas dos países do mundo inteiro está em dólar. Mas essa situação ela pode se transformar, ela pode virar rapidamente. Não é? Basta que a confiança que se tem no dólar, a confiança de que ele vá, pelo menos dentro de um horizonte de médio prazo, manter o seu valor em relação às demais moedas, se essa confiança ruir, as pessoas vão fugir do dólar, certo ou não? E eu digo a você, inclusive, o seguinte: isso só não aconteceu com maior intensidade até hoje, porque a pergunta que se segue ao desejo de fugir do dólar é: fugir para onde? Não é? Com o yuan digital, você passa a ter uma resposta concreta para essa pergunta. Então, eu não sei, me parece que a gente está na antessala de um grande movimento monetário no mundo, ao qual se seguirá um grande movimento financeiro no mundo, que é a fuga do dólar. Se isso acontecer, o mundo será outro. Né? Tá certo? Mas é isso. Eu acho que é isso que sustenta essa possibilidade dos americanos de acumularem tanta dívida e tão rapidamente. Tá? Só aproveitando a deixa do Lício, na verdade, na sexta-feira, a Moody's, que é uma das maiores agências de classificação de risco que dá notas, né, tirou o AAA da dívida americana. Então, a dívida americana, sim. Então, a dívida americana já não é tida mais como um ativo isento de risco. Eles acabaram de, a agência que é americana classificou como, né, uma tendência negativa. Mas só nesse ponto, eu acho que duas coisas, só complementando o que o professor Lício falou. Vocês vejam, na verdade, quando você rompeu com o sistema de Bretton Woods, o que aconteceu? Você abriu espaço para os americanos emitirem dólares à vontade, muito mais do que eles faziam antes, porque aí não tinha mais nenhuma trava. Isso, na verdade, é uma beleza. Se vocês pensarem que a dívida pública ou a moeda são a mesma coisa para o governo americano, porque ele pode usar um ou pode usar o outro para pagar as coisas, então não tem o menor problema. Na verdade, isso virou o privilégio exorbitante que o Ulisses falou. Então, você sai simplesmente comprando tudo no mundo. Que isso é uma coisa que o Trump não percebe. Né? Então, ele fala, o déficit americano é enorme. Veja, o déficit é enorme porque eles têm o dinheiro do mundo e podem comprar tudo no mundo. Então, se a dívida pública é 35 ou 155, desde que as pessoas continuem achando que o dólar é a moeda do mundo, não tem problema. Agora, com a contestação que vem surgindo, isso pode se tornar realmente um problema. E isso pode se tornar um problema por causa do SWIFT também, né? Que é o sistema de pagamentos internacionais, que é todo feito o quê? É uma instituição americana e utiliza dólares como a moeda de referência.
Com a moeda digital blockchain, você não precisa passar pelo SWIFT, então você paga pelo seu aplicativo, você manda o dinheiro para o outro lado de qualquer forma. Isso também tira poder deles. Isso é uma questão importante. Em relação ao que o nosso colega ali tinha falado sobre o Brasil fica numa posição aqui, digamos assim, nossa posição era sempre muito difícil nesses últimos 40 anos, né? Porque a gente foi se industrializando, a gente foi perdendo importância no mundo, a gente foi virando uma coisa muito secundária. Mas, ao mesmo tempo, hoje, muda a nossa situação, porque você está no meio de uma disputa entre os Estados Unidos e a China. Isso pode ser favorável desde que você tenha o quê? Alguma ideia do que fazer com o Brasil, que parece que não é muito o caso atualmente. Parece que ninguém tem muita ideia. Não, vou responder a do Marcos, tudo bem? Voltou. Vou responder a do Marcos. Marcos, sua pergunta é interessante, ainda que ela parte de uma premissa levemente equivocada, que é a ideia de que a administração Trump pretenda dar um cavalo de pau no arranjo neoliberal, certo? Nós passamos, nos últimos 40, 50 anos, no mundo, né, por um processo de consolidação desse arranjo neoliberal. E os Estados Unidos capitanearam esse processo, tá certo? E o maior ícone disso é o próprio Consenso de Washington, com todas as suas consequências e o uso dos organismos multilaterais como o FMI, o Banco Mundial, para a implementação de medidas dentro dessa lógica. É difícil a gente cravar com muita certeza o que eu vou falar agora, mas o que a gente vê nos Estados Unidos, porque a gente precisa fugir um pouco dessa ideia de fulanizar a análise, né? Acho que o professor Davi mencionou rapidamente aqui, né, a incapacidade, ou a relativa incapacidade intelectual do Trump, certo? Mas a gente precisa olhar quem é que faz parte do primeiro escalão do governo Trump, tá certo? E isso é muito preocupante, porque aí você vai começar a ver, no meio desse primeiro escalão, pessoas que defendem um outro estágio desse negócio. Veja, eu nunca pensei que eu ia dizer um negócio desse. Eu nunca pensei. Um negócio que é pior do que o neoliberalismo. É possível isso? Que é essa história do anarcocapitalismo, tá certo? E esse doge que deram lá para aquele homem comandar a desidratação do Estado, perfeito? E eles estão desidratando o Estado. A ideia é desidratar. Aquele projeto que eu mencionei, do projeto 2025, é um projeto de desidratação do Estado, perfeito? Porque o neoliberalismo, no mínimo, deixava o Estado para administrar a massa falida. Nem isso eles pretendem fazer. Certo? Então, a situação é muito mais grave, muito mais preocupante, é delirante. Perfeito? Não é por acaso que eles se admiram, né? Milley e Trump, semana passada estava o americano aqui em Buenos Aires, renegociaram a dívida argentina pela 10ª vez com a FMI, essa coisa toda, porque todos advogam, todos defendem esse negócio, entendeu? Então, não é dar um 180 graus, um cavalo de pau no neoliberalismo, é aprofundar isso. E é óbvio, né? Com todas as consequências, porque vejam, o professor Davi estava falando, né, o neoliberalismo fascista, porque vejam o que a gente tem visto nos Estados Unidos, prisões arbitrárias, perseguições a universidades, a universitários, tá certo? A funcionários públicos, etc. Então, nós estamos avançando na direção de um negócio que é assustador. E a gente não sabe onde vai dar. Mas a gente só vê que é assustador. Muito feio, muito feio. Ok? Por quê? Porque, sobretudo, muitos desses anarcocapitalistas estão sediados onde? No Vale do Silício. Perfeito?
que é a ideia do sujeito que é autossuficiente. Eu não preciso de nada nem de ninguém, eu só preciso do meu dinheiro. Essas pessoas chegaram ao poder nos Estados Unidos. É isso que nós estamos vendo. Então, é muito assustador. Não sei se alguns dos amigos querem complementar isso. Muito obrigada. Temos, então, tempo para mais um bloco de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu queria saber uma análise de vocês sobre esse tarifaço americano com relação ao BRICS. E a minha segunda pergunta é mais sobre, acho que, se eu não me engano, foi o professor Lício que comentou sobre a nova Rota da Seda digital. E eu queria entender um pouco mais sobre, se der tempo. Mais alguma dúvida? Oi, eu gostaria primeiro de agradecer a apresentação. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez seja mais direcionada ao professor Lício, sobre o intuito do Trump ao minar os projetos do dólar digital. O que ele quer conseguir com isso? E você mesmo disse que o yuan digital é um adversário para o dólar e talvez não fomentar o dólar digital não seria uma tentativa de reafirmação do dólar americano? Como você entende isso? Uma última pergunta para a gente finalizar o bloco. Dali uma, dali duas. Bom, então, como já não temos mais nenhuma pergunta, passo a palavra para os professores. Eu só vou aproveitar o gancho aqui que o professor Márcio tinha feito antes. Na verdade, é uma espécie de fascismo mesmo, neoliberal, porque a origem é a mesma, né? Para quem é meu aluno, inclusive eu já falei isso, mas vale a pena repetir aqui. Tem um historiador do neoliberalismo que acho que vocês conhecem, aquele Queen Slobodian, que ele até acabou de escrever um livro que chama Os Bastardos do Hayek. Do que ele está falando concretamente? Ele fala, olha, na verdade, os economistas que estão com o Trump ou com o Milley, qualquer um desses daí, eles são, na verdade, o quê? Todos meio do Hayek, só que uma versão piorada. O Lício até conhece bem, que é o tal do Murray Rothbard, que a gente participou de uma banca de monografia em que o sujeito defendia o Murray Rothbard, que é exatamente o sujeito que fala, olha, ele é o neoliberalismo, mas é o neoliberalismo levado ao limite. Então, não pode ter Estado para nada. Inclusive, não pode ter moeda. Por isso que eles são contra essa coisa da moeda, digamos, nacional. Eles são a favor do ouro, em última instância. Mas a criptomoeda seria uma espécie de substituto. Então, eles são a favor dessa moeda própria, né? Então, eles são contra tudo do Estado. A única coisa que eu diria, assim, eles são tudo... Estado não, Estado não, Estado não. Menos duas coisas, né? Direitos de propriedade não pode mexer e precisa ter polícia, né? Porque isso aí dá confusão. Maria, essa questão dessa infraestrutura que acompanha a Rota da Seda, né? Essa essa expansão, eu quis chamar a atenção para essa expansão da infraestrutura que permite as transações no meio digital, que permite a comunicação cada vez mais no meio digital e que permite, portanto, uma rápida integração com os seus parceiros comerciais, em sua maioria, de uma moeda digital. A China, então, quando ela faz expandir a Rota da Seda, ela leva junto, já há muitos anos, então, né, já estamos falando de 12 anos de história desse projeto, ela leva junto essa infraestrutura digital, certo? É claro que isso tem várias intenções, mas uma delas é a possibilidade, a criação da possibilidade concreta de você uniformizar uma rede monetária única, tá certo? Que integre esses países e que escape das exigências do SWIFT, das exigências do Tesouro Americano, das exigências do Fed, do Banco Central Americano, que escape do dólar, certo ou não? E que possa ser feita a partir de Pequim, com um detalhe,
que escape, inclusive, dos gestores de recursos internacionais. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque não me parece que Pequim tenha um projeto que era o mesmo projeto de Washington, quando o dólar substitui a libra esterlina como moeda-chave do sistema. O dólar substitui, no começo do século XX, a libra como moeda-chave do sistema, deixando intacto o papel dos gestores de recursos internacionais, né, como que eram gestores, sobretudo da libra, passaram a ser gestores do dólar, como são até hoje, certo ou não? Com interregnos, com mudanças importantes, mas que hoje são mais do que nunca gestores mundiais do dólar, certo ou não? Não me parece que Pequim tenha esse projeto. Pequim não deseja abrir o seu mercado e receber influxos internacionais em relação ao yuan, da mesma forma que Washington fez com o dólar. Pequim não deseja que o yuan substitua o dólar nesse sentido, porque seria estranho, né? Você simplesmente ceder uma parte da soberania monetária sua para os mercados internacionais de fundos de investimento, fundos de pensão, esses grandes gestores dessas massas imensas de recursos pelo mundo. O que se abre é a possibilidade, e aqui eu vou arriscar uma outra hipótese, né? A possibilidade de, a partir do yuan digital, nós assistirmos uma coisa que até hoje não saiu do papel, da pena de um sujeito chamado John Maynard Keynes, que, para o desenho do sistema monetário internacional do pós-guerra, sugeriu e desenhou uma proposta em torno de uma coisa que ele chamou Bancor. Não sei se todos aqui já estudaram isso, mas vão estudar. Então, muito brevemente, o que se tratava, em linhas gerais? Se tratava de uma moeda, certo? Que seria uma moeda que tinha um desenho que, primeiro, escapava dos gestores internacionais. Segundo, era uma moeda que favorecia o crescimento. Tá certo? Favorecia o crescimento. Havia um viés de crescimento na gestão de uma moeda que não poderia ser entesourada. Era uma moeda que funcionava exclusivamente para o quê? Para as trocas internacionais. Certo? Você não poderia entesourar trilhões ou bilhões de moedas, não haveria um BlackRock carregando 16 trilhões de Bancor. Não. Se você acumulasse um superávit em Bancor, porque você teve um superávit em conta corrente, você deveria necessariamente fazer duas coisas. Desovar esse superávit, se fosse do seu interesse, claro que comprando coisas de outros países, certo ou não? Portanto, estimulando a produção, o emprego e a renda em outros países. Segundo, ajustando sua taxa de câmbio para diminuir esse acúmulo de superávites, né? Tá certo? Provavelmente valorizando o seu câmbio, então, para evitar ou diminuir esse acúmulo de superávites. O yuan digital pode ser isso. Os americanos, claro. Os americanos mataram a criança para tornar o dólar a moeda internacional, e não o Bancor. O Bancor, vocês percebem que é uma moeda pública? Não é a moeda de um país A, ou B ou C, é uma moeda pública, criada com um viés de geração de emprego, renda e produção, certo ou não? Na verdade, não. Produção, emprego e renda, certo ou não? Não é isso? Eu vejo que essa é uma possibilidade concreta do yuan digital. Então eu acho que é nesse sentido que eles expandem a rota da seda do ponto de vista da infraestrutura de comunicação. O Gustavo. Gustavo, desculpa, qual que era o ponto? Desculpa, eu não... Você disse que... sim, lembrei. Por que os americanos... Desculpa, Gustavo. Por que os americanos abandonaram o projeto? Tem tudo a ver com o que os professores estão dizendo. Veja, do ponto de vista libertariano desse anarcocapitalista que o professor Márcio fez menção, eles enxergam a moeda digital do Banco Central como uma espécie de elemento que vai fiscalizar a sua vida. Certo? Vai fiscalizar a sua vida. O Banco Central vai, a partir desse momento, a partir do momento da disseminação da moeda digital do Banco Central, como você vai poder operar nessa moeda, certo ou não? Né? Isso, tem vários desenhos possíveis quanto a isso. Tem vários desenhos. No momento correto, a gente vai olhar com cuidado. Mas o Banco Central vai poder, em tese, e é verdade, se não houver o devido cuidado, ele vai poder saber exatamente onde você está realizando seus gastos,
Com o que você está realizando seus gastos, certo? Em que montante? Que montante de moeda entra na sua conta? Que montante sai da sua conta? Certo? Ou seja, qual é o medo do americano? O americano que já não tem emprego decente, o americano que não tem saúde, o americano que não tem perspectiva, o americano que não tem renda, certo? O americano, para ele, sobrou essa promessa de liberdade, né? Que é um mito, evidentemente, né? Certo? Mas sobrou essa promessa de liberdade. Trump fez a campanha em torno disso, em grande parte, certo ou não? Daí a ideia de que essa moeda é muito mais um instrumento de controle social do que um instrumento de expansão das possibilidades de organização monetária, né? Nacional e internacional. Esse tipo de ideologia fez com que Trump tomasse como uma das primeiras ordens executivas dele o encerramento de qualquer projeto que já estava em andamento dentro do Fed de lançamento de uma moeda digital. Resultado, os americanos estão atrasados em relação ao mundo. Você viu, 134 países já têm projetos, inclusive o Brasil, né? O DREX, a moeda digital do Banco Central brasileiro, já está aí na bica de ser lançado, e já estão atrás da China há pelo menos 11 anos, o que é uma eternidade, né? Certo? Quando acordarem, talvez seja tarde demais para restaurar o papel do dólar na sua forma digital ou em qualquer outra forma, penso eu. Tá bem? Bom, vou dar mais uma chance para vocês se redimirem, caso alguém tenha alguma pergunta. Pode levantar a mão, senão daremos início ao nosso sorteio. Bom, então, visto que ninguém tem mais nenhuma pergunta, gostaria de agradecer mais uma vez aos professores e ao público por terem participado da nossa conversa aqui, da nossa palestra. E, por favor, permaneçam sentados, porque agora daremos início ao nosso sorteio e depois nós vamos ter o QR Code para marcar a presença de vocês. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, professores. Muito obrigada pela palestra. Bom, como ninguém mais fez pergunta, acho que todo mundo estava ansioso pelo sorteio, né? Lembrando que hoje a gente vai ter 10 exemplares